Eram 11 da manhã quando Mirela Cardoso entregou o café expresso duplo ao executivo do 12º andar, como fazia todos os dias há 3 anos. Ela não era assistente dele. Era assistente de ninguém especificamente. Era a pessoa que fazia tudo o que ninguém mais queria fazer na Titanium Analytics, maior empresa de análise de dados e inteligência de mercado de Cuiabá. Trazia cafés, organizava arquivos, fazia fotocópias, agendava salas, ganhava um salário mínimo e meio que mal pagava aluguel de kitnet na periferia. Aos 26 anos, Mirela havia desistido da faculdade de administração no 3º semestre, quando a mãe ficou doente. Trabalhou em 3 empregos simultaneamente para pagar tratamento. Quando a mãe finalmente faleceu de câncer de pulmão, Mirela estava tão endividada e exausta que aceitou o primeiro emprego que apareceu. E ficou presa ali, invisível, apenas mais uma engrenagem na máquina corporativa. Cabelos castanhos sempre presos em coque simples, roupas baratas, mas limpas, maquiagem mínima porque não tinha dinheiro para luxos. Ela era bonita de forma que passava despercebida. Olhos verdes expressivos que mantinha baixos para não chamar atenção. Postura de quem aprendeu a ocupar o menor espaço possível. Naquela manhã específica, Mirela estava voltando do 12º andar, quando o elevador parou no 25º. O 25º andar era território sagrado, onde ficava o escritório do CEO, fundador e dono majoritário da empresa. Lugar que pessoas como Mirela nunca visitaram. Quando as portas se abriram, o homem entrou, e Mirela reconheceu imediatamente quem era. Fabrício Mendonça, 39 anos. Bilionário que havia fundado Titanium aos 24 com algoritmo revolucionário que previa tendências de mercado. Agora comandava um império que analisava dados para governos, corporações multinacionais e instituições financeiras. Sua foto estava em revistas, sua fortuna era tema de especulação constante, sua vida pessoal era mistério cuidadosamente guardado. Alto, ombros largos, cabelos negros perfeitamente cortados, olhos azuis penetrantes, mandíbula forte, terno que custava mais que 3 meses de salário de Mirela. Ele entrou no elevador falando ao telefone, em voz firme, decidida, comandando alguém do outro lado. Mirela se encolheu no canto, tentando ser invisível como sempre. Mas então aconteceu algo inesperado. O elevador para entre andares. Luzes piscaram, e o alarme soou brevemente antes de tudo ficar silencioso. Fabrício desligou o telefone, suspirou e apertou o botão de emergência. Manutenção. Temos elevador preso. Voz crepitante respondeu. Ciente, senhor Mendonça. Problema elétrico no prédio todo. Trabalhando para resolver. Pode levar até 1 hora. 1 hora. Fabrício repetiu, claramente não acostumado a esperar. Foi então que ele realmente notou Mirela pela primeira vez. Você trabalha aqui? Sim, senhor. Sou assistente administrativa. Nome: Mirela Cardoso. Ele estudou-a por um momento. Não te reconheço. Trabalho principalmente em andares inferiores. Não há razão para o senhor me conhecer. Silêncio constrangedor preencheu o elevador. Mirela queria desaparecer. Estar presa com o seio da empresa por 1 hora era seu pior pesadelo. Mas então Fabrício fez algo surpreendente. Ele se sentou no chão do elevador, afrouxou gravata e gesticulou para o espaço ao lado dele. Bem, se vamos estar presos, podemos pelo menos ser confortáveis. Sente-se. Mirela hesitou, mas obedeceu, mantendo distância respeitosa. Então, Mirela Cardoso, conte-me. O que você faz exatamente como assistente administrativa? Tudo o que precisa ser feito, senhor. Cafés, arquivos, cópias, agendamentos. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 anos. E gosta do trabalho? Pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca me perguntou isso. É emprego, senhor. Paga contas. Mas gosta? Mirela olhou para as mãos no colo. Não é sobre gostar. É sobre sobreviver. Fabrício ficou quieto por um
Momento. Resposta honesta. Rara em ambiente corporativo. Desculpe se foi inapropriado. Não foi. Foi refrescante. Geralmente pessoas me dizem o que acham que quero ouvir. Você simplesmente disse a verdade. Ele se recostou contra a parede do elevador. E se não fosse sobre sobrevivência? Se pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? Não sei se devo. Elevador está preso. Ninguém está ouvindo. E estou genuinamente curioso. Mirella respirou fundo. Eu gostaria de terminar a faculdade. Administração. Talvez trabalhar com gestão estratégica, análise de processos, otimização. Sempre fui boa com números e lógica. Por que parou? Minha mãe ficou doente. Alguém precisava pagar tratamento. Quando ela faleceu, eu estava tão endividada que a sobrevivência virou prioridade única. Sinto pela sua mãe. Quanto tempo faz? 3 anos e meio. Logo antes de começar aqui. Fabrício assentiu lentamente. E dívidas? Ainda tem? A maioria. Pago pouco por mês. Levará anos para quitar. N.A. Estudou com intensidade que fez Mirella desconfortável. Posso fazer uma pergunta pessoal, senhor? Se eu oferecesse oportunidade de terminar faculdade, sob custo da empresa, com salário durante período estudantil, você aceitaria? Mirella piscou, confusa. Isso é hipotético ou? Estou considerando seriamente. Mas por quê? Você não me conhece. Não, mas reconheço algo em você. Inteligência desperdiçada. Potencial não realizado. E história que ressoa comigo. Sua história? Fabrício sorriu levemente. Eu cresci numa favela de periferia. Mãe solteira trabalhando em 3 empregos. Consegui bolsa para a Universidade Federal, mas quase desisti várias vezes por pressão financeira. Alguém me deu chance quando eu mais precisava. Talvez seja a hora de fazer o mesmo. Antes que Mirella pudesse responder, o elevador sacudiu e voltou a funcionar. Portas se abriram no térreo. Fabrício se levantou, ajeitou o terno e estendeu o cartão de visita para ela. Pense sobre isso. Se interessar. Apareça no meu escritório amanhã às 9. Vamos discutir detalhes. Ele saiu, deixando Mirella segurando o cartão com mãos trêmulas, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Esta história está apenas começando e vai mostrar como um encontro casual pode mudar a vida completamente. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho. Trazemos histórias reais sobre oportunidades inesperadas e pessoas que decidem fazer diferença na vida de outros. Deixe seu like. Isso nos ajuda imensamente. Assista até o final. O que acontece com Mirella e as decisões que Fabrício toma vão emocionar você profundamente. Vamos continuar juntos. Mirella não dormiu naquela noite. Ficou olhando para cartão na mesa de cabeceira, debatendo se deveria ir. Parecia bom demais para ser verdade. Bilionários não ofereciam oportunidades para assistentes administrativos invisíveis por bondade aleatória. Tinha que haver algum truque. Mas às 8h45 da manhã seguinte, encontrou-se em frente ao 25º andar, reunindo coragem para entrar. Secretária de Fabrício, mulher elegante de 50 anos, a recebeu sem surpresa. Mirella Cardoso, o senhor Mendonça está esperando. Entre. O escritório era impressionante. Vidro do chão ao teto com vista panorâmica de Cuiabá. Móveis de design, tecnologia de ponta, mas surpreendentemente não ostensivo. Funcional, eficiente. Fabrício estava ao telefone mas gesticulou para ela sentar. Quando terminou a ligação, focou atenção completa nela. Vim, ela disse desnecessariamente. Vejo isso. Pensou na oferta? Pensei em pouco mais. Mas preciso entender. Por quê? O que ganha com isso? Fabrício recostou na cadeira. Honestidade novamente. Boa, vou ser igualmente honesto. Titanium tem problemas que dinheiro não resolve. Cultura corporativa. Promovemos sempre as mesmas pessoas. MBA caros, universidades de elite, conexões familiares. Resultado? Pensamento homogêneo.
Falta de perspectiva diversa. Ele pausou. Você representa algo que precisamos. Alguém que entende a luta real, que viveu na base. Quem sabe o que é trabalhar por necessidade, não ambição. Se você terminar faculdade e decidir ficar aqui, terá perspectiva que ninguém nesta torre de marfim tem. E se eu terminar e sair? Então ainda terá a educação que merece. Não é prisão, é oportunidade. Mirella processou cuidadosamente. Quais são os termos? Fabrício abriu uma pasta sobre a mesa. Contrato. Aqui. A empresa paga faculdade completa, qualquer universidade que aceitar. Você recebe salário de analista júnior durante período estudantil, mesmo não trabalhando tempo integral. Quando terminar, oferecemos posição de analista sênior com salário competitivo, sem obrigação de aceitar, mas opção estará lá. Isso é, Mirella calculou mentalmente. Investimento de centenas de milhares de reais. Investimento que faço frequentemente em tecnologia que pode ou não dar retorno. Por que não? Investir em pessoas. Mas apenas eu? Por que não? Estou começando um programa piloto. Se funcionar com você, expandiremos. Mas precisava começar com alguém. E nossa conversa ontem me convenceu que deveria ser você. Mirella olhou para o contrato. Parecia real. Os advogados haviam revisado. Não havia cláusulas estranhas ou armadilhas escondidas. Há uma condição, Fabrício acrescentou. Encontros mensais comigo. Não como chefe, mas como mentor. Quero acompanhar progresso, desafios. Aprendizados. Comprometimento de 2 horas por mês. Isso é tudo? E honestidade absoluta. Se algo não estiver funcionando, quero saber. Se as dívidas estão impedindo o foco, quero saber. Não posso ajustar o que não conheço. Mirella segurou a caneta com a mão trêmula. Se eu assinar isso, minha vida inteira muda. Completamente. Pergunta é: você quer que mude? Ela pensou na mãe. No que teria dito. Na vida que sacrificou para dar oportunidades à filha. E na promessa não cumprida de si. Formar. Assinou. Nos meses seguintes, a vida de Mirella se transformou de formas que mal conseguia acompanhar. Ela foi aceita em universidade pública, retomando onde havia parado. Mudou para apartamento pequeno mas digno próximo ao campus. E pela primeira vez em anos, tinha tempo e espaço mental para respirar. Os encontros mensais com Fabrício eram surpreendentemente informais. Eles se encontravam em café pequeno, não em escritório intimidador. E conversavam sobre tudo, não apenas escolar, mas vida, sonhos, medos. Como está lidando com carga de trabalho? Ele perguntou em terceiro encontro. É intenso, mas bom intenso. Sinto o cérebro funcionando novamente. E financeiramente? Pela primeira vez não acordo pensando em dívidas. Sobre isso, Fabrício empurrou o envelope através da mesa. Descobri que suas dívidas somam 80 mil reais. Negociei com credores. Quitei tudo com desconto. Considere bônus de assinatura. Mirella olhou para ele chocada. Você não pode. Já fiz. Não. Quero que se distraia com isso quando deveria focar em estudos. Lágrimas encheram seus olhos. Por que está fazendo isso? Tudo isso. Fabrício ficou quieto por um momento. Porque quando eu tinha 20 anos, homem que nem conhecia direito pagou meu último semestre de faculdade, quando eu estava prestes a desistir. Disse que era investimento em futuro que ele não veria. E pediu apenas uma coisa em troca. O quê? Que quando eu tivesse condições, fizesse o mesmo por outra pessoa. Mirella limpou lágrimas. Estou cumprindo promessa de outra pessoa. Exato. E um dia, você fará o mesmo. E corrente contínua. Ao longo dos 2 anos seguintes, a relação entre eles evoluiu. Não era apenas mentor e mentorado. Era uma amizade genuína. Fabrício a apresentou para pessoas importantes. Abriu portas. Mas também ouviu quando ela precisava desabafar. Comemorou sucessos. Apoiou e fracassos. E Mirella florescia. Suas notas eram excepcionais. Ela conseguiu estágio em uma empresa competidora, provando valor sem usar nome de Fabrício. Apresentou projeto em conferência nacional que chamou a atenção de acadêmicos.
Foi durante um desses encontros mensais, 3 meses antes de se formar, que Fabrício fez uma pergunta que mudou a dinâmica entre eles. Mirela, posso perguntar algo pessoal? Sempre? Porque nunca teve um relacionamento sério. Nesses 2 anos, nunca mencionou namorado, encontros, nada. Ela ficou surpresa pela pergunta. Não tive tempo? Foquei em estudos? Ou está se escondendo? Atrás de estudos? Escondendo de quê? Fabrício hesitou visivelmente. A possibilidade de se conectar com alguém, de ser vulnerável, de arriscar. E você é especialista em relacionamentos? Ela retrucou defensivamente. Não, sou terrível. Por mesmas razões. Minha esposa morreu há 5 anos. Aneurisma cerebral enquanto dormia. Estava grávida de 4 meses. Perdi ambos em uma noite. Mirela sentiu ar sair de pulmões. Fabrício, eu não sabia. Poucos sabem. Mantenho privada. Mas ponto é. Desde então, me enterrei do trabalho, em causas, em qualquer coisa que impedisse de sentir. E reconheço o padrão quando vejo em outros. Não estou me escondendo, apenas priorizando. E quando prioridades forem cumpridas, quando se formar, conseguir emprego dos sonhos, então vai permitir vida pessoal, ou encontrará uma nova desculpa. Palavras atingiram mais fundo do que deviam, porque ele estava certo. Mirela havia construído muros tão eficientemente quanto ele. Você está sendo hipócrita, ela disse suavemente, me acusando de algo que você mesmo faz. Fabrício sorriu tristemente. Completamente. Mas talvez reconhecer isso em você me force a reconhecer em mim. Aquela conversa mudou algo entre eles. Não imediatamente, mas gradualmente. Os encontros mensais se tornaram mais frequentes. Viraram jantares. Depois caminhamos. Conversas que duravam horas sobre tudo, exceto trabalho ou escola. E ambos começaram a perceber que o que sentiam ia além de mentor e mente, além de amizade. Foi Mirela que a confrontou primeiro. 3 meses após se formar, agora trabalhando como analista sênior na Titanium, ela pediu para conversar com Fabrício fora do escritório. Encontraram-se no parque à beira do rio Cuiabá ao entardecer. Preciso ser honesta sobre algo, começou. Sempre fomos honestos um com o outro. Não sobre isso. Fabrício, estou apaixonada por você. Acho que estou há um tempo. E sei que é complicado. Você me deu tudo. Posição na empresa. Mas não posso mais fingir que não. Sinto. Fabrício ficou em silêncio por longos momentos. Mirela, se não corresponde, entendo. Posso pedir transferência, mudar de departamento, seja o que for necessário para não tornar desconfortável. Você acha que não correspondo? Não sei. Você é impossível de ler. Ele se virou para olhá-la diretamente. Estou apaixonado por você há mais de ano, talvez desde sempre. Mas tinha tanto medo. Medo de parecer que estava usando posição de poder. Medo de arruinar o que tínhamos. Medo de me abrir para alguém e perder novamente. Então o que fazemos? Não sei. Mas mentir para nós mesmos claramente não está funcionando. Eles tentaram. Por meses, navegaram relacionamento secretamente. Profissionais no trabalho. Mas aos fins de semana, eram apenas Fabrício e Mirela. Sem títulos, sem dinâmicas de poder, apenas 2 pessoas descobrindo um ao outro. Mas segredos em ambientes corporativos raramente permanecem escondidos. Foi Mirela quem decidiu que precisavam tornar público. Não. Podemos continuar assim. É exaustivo. E se é real, por que esconder? Porque complicou tudo. Pessoas vão dizer que promovi você por relacionamento. Que tudo que conquistou foi nepotismo disfarçado. Deixe-me falar. Eu sei a verdade. Você sabe. É suficiente. Então anunciaram em reunião de diretoria. A reação foi mista. Alguns apoiaram. Outros claramente desaprovam. Mas Fabrício foi firme. Mirela conquistou posição por mérito próprio. Trabalhou mais duro que qualquer pessoa aqui. E se alguém questionar competência dela, estará questionando meu julgamento. Mas a pressão era real. Mirela ouvia sussurros. Recebia olhares.
Tinha trabalho escrutinado de formas que colegas não tinham, e começou a duvidar. Não de Fabrício, mas de si mesma. Seria verdade que conquistou tudo sozinha? Ou o nome dele havia aberto portas que talento sozinho não abriria? Foi em noite específica, um ano após se tornar em relacionamento público, que tudo explodiu. Mirella chegou em casa de Fabrício visivelmente perturbada. O que foi? Ouvi conversa hoje, entre dois executivos seniores, dizendo que sou sua projeto de caridade, que construiu conto de fadas para satisfazer o complexo de Salvador. Que sem você, eu não seria nada. Você sabe que não é verdade. Sei, você literalmente me salvou, pagou educação, quitou dívidas, deu emprego, me promoveu. Onde começa mérito e termina ajuda, Mirella. E pior, agora estou em relacionamento com você. Então cada conquista futura será questionada. Só conseguiu porque está com o chefe. Não posso viver assim. O que está dizendo? Preciso provar valor independentemente, sem sua sombra, sem questionamentos. Como? Tenho oferta de outra empresa, competidor direto, salário similar, posição boa, sem conexão com você. Fabrício sentiu algo apertar o peito. Você vai sair? Preciso, por mim, para provar que não sou apenas sua criação. E nós? Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Não sei, amo você, mas também preciso me amar o suficiente para provar meu próprio valor. Então prove aqui. Feker, mostre que é melhor que sussurros mesquinhos. Não posso, porque sempre terá sombra de dúvida, minha e de outros. Eles terminaram naquela noite, não porque o amor morreu, mas porque Mirella precisava se encontrar fora da órbita dele. Ela aceitou a oferta da empresa competidora, e nos meses seguintes, provou cada pessoa errada. Seu trabalho era excepcional. Liderou projetos que geraram milhões. Foi promovida rapidamente por mérito indiscutível. E Fabrício assistiu de longe, orgulhoso mas com coração partido. Deixe seu like. Ajuda muito. Considere se tornar membro do canal. Seu apoio nos permite continuar trazendo histórias que tocam corações. Continue até o final. A conclusão vai mostrar se o amor pode sobreviver quando duas pessoas precisam primeiro encontrar a si mesmas. Vamos terminar juntos. 2 anos se passaram. Mirella havia se tornado nome respeitado em análise de mercado. Sua empresa promoveu a diretora. Ela era palestrante em conferências. Publicava artigos. Havia construído reputação sólida completamente independente de Fabrício. E estava miserável. Porque provar competência não preenche o vazio que ele deixou. Sucesso sem compartilhar era oco. Foi em uma conferência de tecnologia em Brasília que eles se reencontraram. Ambos eram palestrantes. Mirella sobre tendências de mercado. Fabrício sobre ética na análise de dados. Quando se viu nos bastidores, o tempo parou. Oi, ele disse. Oi, você está bem? Ouvi sobre promoção. Parabéns. Obrigada. E você? Ouvi que Titanium abriu escritórios internacionais. Sim, mantive ocupado. Silêncio constrangedor. Tanto não dito. Mirella, podemos conversar? De verdade. Eles encontraram uma sala vazia longe da multidão. Eu estava errado, Fabrício começou. Deveria ter lutado mais por você. Deveria ter te convencido ficar. Não, você estava certo em me deixar ir. Precisava fazer isso sozinha. E fez. Você é incrível. Sempre foi. E lamento ter demorado tanto para te dizer isso de formas que você pudesse acreditar. Fabrício, passei 2 anos provando o valor. E sabe o que descobri? Que você nunca duvidou. Apenas eu duvidava. Construí problema que não existia, mas existia. Pessoas realmente questionavam. E deixei isso me definir. Deixei a opinião alheia importar mais que a sua, ou minha própria. Eles se olharam através da sala. Eu nunca parei de te amar, ele admitiu. Nem por um dia, nem eu. E foi inferno, porque tinha que provar independência, mas a única pessoa com quem queria compartilhar conquistas era você. Então o que fazemos? Não sei, mas não quero mais viver sem você.
Talvez seja a hora de parar de fugir do próprio medo. Fabrício caminhou até ela, tomando suas mãos. Mirela Cardoso, você transformou minha vida. Não porque salvei você, mas porque você me salvou. Me ensinou a viver novamente. Me mostrou que arriscar vale a pena. E se você me der uma segunda chance, prometo passar o resto da vida provando que você escolheu certo. Eu não preciso de promessas. Preciso de você, só você. Eles se beijaram, finalmente, após 2 anos de distância autoimposta. E sentiu como voltar para casa. Nos meses seguintes, reconstruíram o relacionamento. Desta vez sem segredos, sem inseguranças, sem sombras de dúvida. Mirela manteve o emprego na empresa competidora. Fabrício apoiou completamente. E, ironicamente, empresas começaram colaboração em projeto conjunto. Mirela e Fabrício estavam liderando de lados opostos, provando que amor e profissionalismo não eram mutuamente exclusivos. 1 ano após o reencontro, Fabrício levou Mirela para um lugar especial. O café onde tiveram o primeiro encontro mensal anos atrás. Lembra aqui? Ele perguntou. Como esquecer? Onde você quitou minhas dívidas e eu chorei por 10 minutos. Ele riu. Onde também percebi que estava apaixonado, mas tinha medo demais para admitir. E agora? Agora não tenho mais medo. Ele se ajoelhou, segurando uma caixa pequena. Mirela, você começou como assistente invisível. Se tornou a mulher mais incrível que conheço. Minha mente, minha amiga, meu amor. Casa comigo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Sim, sempre sim. Quando se casaram 6 meses depois, não foi uma cerimônia grandiosa. Foi pequena, íntima, com pessoas que realmente importavam. E quando Mirela fez discurso no jantar, ela disse algo que fez todos chorarem. 4 anos atrás, eu era invisível. Apenas mais uma pessoa sobrevivendo, não vivendo. E então o elevador ficou preso. E o homem que poderia ter ignorado minha existência decidiu me ver. Não me salvou. Me deu ferramentas para salvar a mim mesma. E no processo, nos salvamos um ao outro. Esta não é uma história de bilionário que mudou a vida de assistente por caridade. É a história de 2 pessoas quebradas que se encontraram e decidiram reconstruir juntas. 3 anos depois, com um filho de 2 anos correndo entre eles e outro bebê a caminho, Mirela lançou própria empresa de consultoria. E a primeira coisa que fez foi criar um programa de bolsas para funcionários que queriam terminar a educação. Continuando corrente, ela explicou para Fabrício. Sua mãe estaria orgulhosa. Ambas mães estariam. A minha e a sua. E naquela casa cheia de risadas e amor e oportunidades compartilhadas, prova viva de que às vezes, tudo o que precisamos é alguém que veja nosso potencial quando nós mesmos estamos cegos para ele. Esta história nos ensina que mudar a vida de alguém não é sobre caridade ou poder. É sobre reconhecer potencial onde outros veem invisibilidade. Sobre dar ferramentas, não há peixes. Sobre acreditar em pessoas quando elas pararam de acreditar em si mesmas. E sobre como atos de bondade criam ondas que continuam muito além do gesto inicial. Se você gostou, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para histórias sobre segundas chances, oportunidades inesperadas e amor que supera inseguranças. Deixe seu like. Cada curtida nos motiva. Comente o que achou. Esta história tocou você? Você já foi ajudado por alguém ou ajudou alguém assim? Como foi? Compartilhe nos comentários. E envie para amigos que precisam acreditar que uma conversa, um gesto, uma oportunidade pode mudar tudo. Assista nossos próximos vídeos. Temos mais histórias sobre pessoas que fizeram diferença e vidas que foram transformadas quando alguém decidiu realmente ver. Obrigado por assistir até o final. Lembre-se, você pode ser o Fabrício na vida de alguém, ou pode ser a Mirela esperando ser vista. Em ambos os casos, a magia acontece. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou e compartilhe com seus amigos. Assista também os próximos vídeos do canal, porque temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você.